Deus quer te usar para abençoar a sua geração. Eu quero abordar nesse vídeo o legado que os pais deixam para os seus filhos através de suas escolhas diárias. As guerras que você decide travar hoje são as guerras que os seus filhos não vão precisar lutar. Noé não foi usado por Deus para fazer parte da descendência de Israel. Sim, ele foi parte, sim, de toda a nossa descendência dos homens, mas não foi chamado, né, ali para dar andamento no povo de Israel, porque por 100 anos Noé ele esteve debaixo de um propósito onde ele obedeceu ao Senhor e cumpriu. Mas assim que passou esse propósito, Noé ele construiu, ele fez uma vinha, ele se embriagou e ele amaldiçoou a sua própria geração. E ele amaldiçoou Canaã, a terra prometida, através do seu filho Cã. Noé, ele amaldiçoou a sua própria geração. Então Deus chamou Abraão para sair ali da sua casa, entre os seus parentes, para uma terra que o Senhor mostraria. E Abraão foi o pai da fé, porque Abraão, pela obediência, ele se tornou então pai de multidões. E ele deu início então ao povo de Israel. E hoje também, pela fé, nós fazemos parte da família de Abraão, porque em Gênesis, capítulo 1, 23 está escrito: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, para me ajudar a divulgar esse vídeo, não esquece, deixa o seu curtir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vem me seguir também no Instagram, @anacarolina.grosso, porque por lá eu estou sempre presente. Então, vamos começar? O Senhor, ele sempre tem planos de nos abençoar. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E Jesus, ele veio para nos entregar, então, uma vida em abundância, porque o Senhor quer nos abençoar. Em João, capítulo 10, versículo 10, está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que pode impedir de nós sermos abençoados é nós sairmos do propósito e andar, então, em desobediência, porque isso foi completamente o oposto que Jesus fez por nós. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Então, pela fé, nós fomos aceitos diante de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz que e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, se nós não andarmos nessa mesma graça, se nós não andarmos perdoando nossos irmãos, nós seremos entregues então a verdugos, ou seja, nós seremos entregues a demônios. Porque Mateus capítulo 18, versículo 34 diz: irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Embora algumas versões falem verdugos, mas é a mesma coisa. Essa parábola Jesus conta que um homem devia uma certa quantia de dinheiro, uma quantia impagável ao seu senhor. E esse senhor o perdoou. Então, quando o homem saiu da presença desse senhor, ele encontrou um homem que lhe devia um valor totalmente insignificante, mas ele não perdoou esse irmão, ele cobrou. Então, aquele que soube, né, que ele não havia perdoado uma dívida muito baixa, e ele sim tinha perdoado ele de uma dívida impagável, ele mandou que prendessem aquele homem até que ele pagasse tudo o que ele devia e ele entregou este homem aos atormentadores. Então, se nós não perdoarmos, nós fazemos completamente o oposto do que Jesus fez por nós. Porque nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos perdoados para perdoar. E essa é a resposta para Deus que nós devemos dar. Jesus, ele nos leva para um caminho de fé, de salvação e um caminho de obediência. E Noé passou então mais de 100 anos, né, construindo uma arca e ele estava ali debaixo de uma obediência ao Senhor, debaixo de um propósito. Então, quando acabou, né, construiu a arca, veio
o dilúvio, ele passou lá o tempo na arca, e enfim, precisou sair da arca, e quando ele saiu da arca, ele já plantou uma vinha e ele se embriagou. E depois que ele se embriagou, aconteceu um episódio com seu filho Cã, viu a nudez do pai, né? Foi falar para os irmãos, e ali, quando ele soube, ele amaldiçoou Cã, e por meio desse seu filho Cã, ele amaldiçoou toda a descendência de Canaã. E Canaã é a terra prometida, que o Senhor prometeu abençoar. Ele resolveu abençoar por meio de Abraão e da sua descendência. Então, Cã deu a descendência aos povos de Canaã. E Deus não podia usar Noé para ser o pai de multidões, porque ele amaldiçoou a sua própria descendência. Quem Deus queria abençoar? A sua própria geração. Então Abraão recebeu a promessa de que Sara, ele e sua esposa, já velhos, e não tinham filhos, Deus iria dar um filho a eles, né? Depois que ele saiu da parentela, depois que ele foi ao lugar que o Senhor mostraria, o Senhor prometeu a ele um filho, e por meio desse filho, que é o filho da promessa, Deus iria torná-lo pai de multidões. E Abraão então creu, e ele esperou assim, quando ele tinha 99 anos, até 99 anos o anjo apareceu falando que daria a ele o filho. Então ele creu e ele esperou por muitos anos. Quando ele sim teve Isaque, que foi o filho que o Senhor deu a Abraão, Deus o pediu para ele, para que sacrificasse a ele, e Abraão obedeceu. Abraão, ele ia sacrificar o seu próprio filho. E aí, de repente, Deus providencia um cordeiro, né, que significa Jesus, né, através de Jesus, que é o nosso cordeiro. E ali Deus providenciou esse cordeiro a Abraão e ele não precisou sacrificar o próprio filho. E através dessa atitude, Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele creu e a sua atitude faz referência ao que Deus fez por nós. Então ele foi chamado de Abraão, o pai da fé. Então, através de Abraão, o Senhor abençoou todos os povos da terra e por isso não amaldiçoe a sua geração. Deus quer abençoar a sua geração. Então, que você seja usado por Deus para abençoar e não para amaldiçoar, como Noé fez. Porque o Senhor não tem aliança com aqueles que amaldiçoam a sua própria descendência. Por isso que ele chamou Abraão, porque o interesse de Deus é que ele queria, através de Abraão, abençoar a todos os povos, porque todos ali formariam a descendência de Abraão. E ele enviou Jesus para que, por meio de Jesus, nós fomos aceitos parte da família de Deus e parte da família de Abraão, como nosso pai da fé. E nós, a igreja, além de Israel, nós somos da descendência de Abraão pela fé. Não por sangue, né? Mas por fé, por crer, porque Jesus conquistou isso por nós. E o Senhor não pôde fazer uma aliança com Noé, mas o Senhor fez uma aliança com Abraão. Abraão, pela fé, obedeceu ao Senhor e ele foi fiel. E não somente por esses atributos, né, que o Senhor fez uma aliança com ele, vai muito mais além. O Senhor, ele tinha planos de restaurar, de abençoar um local que tinha sido amaldiçoado. Noé amaldiçoou um lugar que Deus queria abençoar. Canaã é a terra prometida, que o Senhor resolveu abençoar por meio de Abraão e sua descendência. E esse é o poder da nossa obediência nas gerações. O Senhor requer obediência. E essa mesma fé em Jesus, que morreu por nós, para que nós possamos desfrutar da graça, então nós precisamos responder a ela com a nossa obediência. Com a graça que nós recebemos, nós devemos a obediência. Os nossos filhos, a nossa geração, ela vai ser abençoada por meio da nossa entrega. É o que nós respondemos ao Senhor. Deus entregou Canaã, um local que tinha sido amaldiçoado, a Israel para ser a terra prometida, porém Deus não livrou eles de não guerrearem. Eles tiveram que travar guerras, mas nas guerras que o Senhor permitiu, ele deu vitória a todas elas. Então você vai ter sim que lutar. Na sua geração, além de perdoar, de obedecer,
de tomar a atitude certa, né? Você vai ter sim que lutar, mas você já sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, tenha fé, obedeça a instrução que hoje o Senhor coloca para sua vida, lute as suas guerras e desfrute de uma vida abundante, de uma vida plena, com plenitude. Você é a pessoa que vai pavimentar as vias pelos quais os seus filhos vão caminhar. O Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem o Senhor. As guerras que hoje você tem na sua vida e você decide não lutar, você decide retroceder, seus filhos vão acabar lutando. As maldições familiares, os demônios familiares, se não quebrar em você esse ciclo que passou da sua família, os seus filhos então vão ter que lidar com isso. Quando Deus pediu a Saul para ir para a guerra, o Senhor falou a Saul que ele deveria matar todos, mas Saul não obedeceu. Saul poupou o rei e os animais. E mais para frente nós vemos, né, que Davi teve que lutar contra eles novamente, contra este mesmo rei. Então, o Senhor hoje ele te chama para ser uma restauradora de ruínas. Então, quais são as ruínas hoje na sua vida? Quais são hoje as guerras que você encontra na sua vida? Quais são as guerras na sua família? As guerras hereditárias da sua família? Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 4 diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então você vai guerrear, você vai levantar essas ruínas existentes hoje na sua família que foram arrasadas de geração em geração. Ruínas que seus pais não travaram, ruínas que seus avós, seus bisavós não travaram e hoje você está travando. E você vai lutar e você vai vencer, porque você já tem a vitória em Jesus. Você só precisa se posicionar, você só precisa tomar posse da sua vitória. E lendo a palavra, todas as guerras vencidas, elas acompanhavam, elas tinham o direito dos despojos da guerra, ou seja, eu creio que o Senhor vai te colocar numa nova posição, um tesouro nas regiões celestiais, bênçãos sobre a sua casa, são incontáveis os planos do Senhor para nós não podemos nem pensar. Então, existem as guerras espirituais que nós travamos, né? Nós guerreamos, nós lutamos e nós vencemos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós ganhamos os despojos dessa guerra, né? Aquilo que estava retido, que as bênçãos que às vezes acabavam impedindo você de receber os despojos, os presentes do Senhor, porque você venceu a guerra, você vai receber, a sua casa vai receber bênção. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 14, diz: Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. Nós temos a guerra espiritual que acontece sem ao menos que você esteja preparado para ela. A guerra espiritual acontece com você guerreando ou não. Você pode estar perdendo por não saber que existe essa guerra. Então, escolha obedecer ao Senhor. Escolha se posicionar nessas guerras. Que a bênção do Senhor estará sobre você. E o Senhor vai te abençoar as suas 1000 gerações. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Então, eu quero finalizar esse vídeo por aqui, né, com essa sugestão a vocês. Hoje o Senhor coloca um caminho a vocês, um caminho de bênção ou um caminho de maldição.
E para escolher o caminho da bênção é o caminho da obediência, onde você vai assumir essas guerras, você vai lutar e você vai vencer, e você vai conquistar esses despojos. E eu profetizo isso sobre a sua vida, né? Que você rompa todas as prisões espirituais da sua família, da sua casa, e quebre em você toda geração de maldição sobre a sua família. E que o Senhor abençoe as suas 1000 gerações, porque você tomará o caminho da obediência. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. E eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Se gostou, deixa o seu curtir para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Me siga no Instagram, @anacarolina.grosso. Por lá eu estou sempre presente em uma maneira de vocês estarem mais próximos e enviarem mensagens para mim. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!